Permita fazer comentários dele. Poder aplicar como imprimir o material da gente Imprimir não. Não tem lá. Mas só no blog. Veja, eu acho que aí é do Blogspot essa ferramenta. Eu acho que o Blogspot não tem essa base. Se você selecionar tudo da Ctrl+P, seria a seleção, tá? Não, tem que imprimir. Aí selecionando tudo dando Ctrl+P, aí você coloca imprimir seleção. Você imprimiu, você imprimiu. Então. Seleciona tudo e Ctrl+P e imprime. Tá bem. Vamos lá. Mas a gente investir na eternidade aqui. Bom, gente, a gente vai aperfeiçoando. Eu vou ver essa questão dos comentários. Eu até estranhei. Falei, ó, ninguém comentou, ou o pessoal não entrou, eu não sabia que tinha essa dificuldade. Quando a dúvida, se mandava por e-mail ou se era no próprio blog? Não, ali você entra. Quem tem conta no Google, então imagina, entra automaticamente. O e-mail do Gmail já é uma conta do Google. Já é uma conta do Google. É uma ferramenta, gente, não tem como a gente fugir da internet, não dá pra gente ir lá pra trás. Tem que ter uma aulinha aqui, porque pra quem não é blogueiro, isso aí é... Vamos fazer isso? Uma aulinha como acessar. Fazer uma aula, vou pedir para trazer um projetor de uma aula. Aí uma aula, a gente acompanha a aula pelo blog e a gente vai ver as ferramentas, tá legal? Muito bem. Nossa matéria hoje é uma sequência da semana passada. Cadê os lápis? Deixa eu pegar os lápis aqui. Ela guarda tudo, ela não quer dar jeito. Ela só falou pra mim, não quer dar. A sequência da nossa aula é o seguinte: semana passada nós estamos estudando salvação, soteriologia. E na verdade, nós apresentamos o fato de que não dá para entender adequadamente as doutrinas da salvação sem entender exatamente a situação do homem, a condição do homem para ser salvo, que é a ideia do pecado, da presença do pecado. Então nós fizemos um atalho para a amartiologia. A amartiologia, que é a doutrina do pecado. Tá? Estudando a doutrina do pecado, nós vimos o primeiro estágio, nós vimos o pecado original. Foi isso que nós estudamos na semana passada, o pecado original, o pecado de Adão. E como que ele se tornou também o nosso pecado. Tá? Esse é um dos importantes conceitos bíblicos a respeito da condição caída do homem. Então o pecado original é o pecado de Adão, mas esse pecado de Adão, para Adão, esse pecado é prático, ele foi lá e cometeu. Mas este pecado passa para nós. Mas nós não comemos o fruto, não estávamos lá. Como que esse pecado passa para nós? Aí nós estudamos a imputação do pecado. Então, para nós, esse pecado foi imputado. Para resumir, o que aconteceu? Deus julgou o ser humano em Adão, o representante da raça, num evento histórico em que ele cometeu o pecado. Ele foi lá e desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido. Essa desobediência tinha uma palavra de Deus: certamente morrerás. Esta era a condenação, a morte espiritual. Quando Adão comete esse pecado, Deus, no seu tribunal, numa ação soberana do juiz, ele imputa a toda a raça a mesma condenação. Então nós fomos condenados juntos com Adão. Então, no geral, semana passada o que a gente viu foi exatamente os detalhes sobre este pecado original e a sua imputação sobre nós. Aí nós chegamos à conclusão, não lembro quem foi que fez a frase, os alunos que fez a frase, eu já copiei na aula de hoje a frase de vocês. Oi? Já estava, o Rodrigo veio aí, eu acho que ele ligou. Está escrito gravar ali, não sei se está escrito gravar? aqui, eu não sei se está gravando ou não. Está verde ou está branco? Ou tá... Tem um vermelhinho aqui do lado. Aqui em cima, aqui? Sei lá, não sei. Não sei, ele mexeu aí, eu acho que ele pôs para gravar. Ô Zé, pergunta lá para o Rodrigo se ele pôs para gravar, só para ter certeza.
mais uma, como é que fala? Aquelas pegadinhas, pegadinha do Faustão, né? Fizeram a pegadinha do Faustão, aí fica esperto. Mais uma daqueles making off, né? Tá gravando? Tá gravando. Então, voltando aqui ao raciocínio, que eu já perdi o raciocínio, onde é que eu estava mesmo? Voltando aqui, a imputação do pecado veio sobre nós, era uma condenação de Deus. Nós não estávamos lá, mas foi Adão. A frase, lembrei. Um aluno fez a seguinte frase: então, pastor, e eu já copiei na minha aula de hoje, hein? Então, pastor, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, né? Isso é importante, e esse link, essa definição, ela é importante. Na verdade, o que nós fazemos hoje não é o nosso pecado. O nosso pecado não nasce do nada. Nós já nascemos com uma imputação de morte sobre nós. Ou seja, nós pecamos realmente porque herdamos esta natureza pecaminosa por meio da imputação do pecado sobre toda a raça humana. Ok? Alguma pergunta disso que a gente viu a semana passada? Alguma pergunta? Nada? Nada. Tem algum outro termo que a gente pode usar essa questão de imputação? Alguma outra situação que dá para associar aí? Que dá para associar? Aí já teria que explicar, né? Imputação tem um técnico. Imputar algo a alguém. Mas, vamos colocar assim... Herança, pastor? Não, é que herança é uma herança, sim. Nós recebemos isso por herança. Mas é que a palavra herança sugere que nós recebemos isso de uma forma natural, como se tivesse vindo no nosso DNA. Na verdade, Deus põe sobre nós essa marca. Deus imputar é colocar sobre. Tá? Então a ideia aqui que eu poderia dizer é: Deus nos considera pecadores. Deus olha para nós e vê o nosso estado diante de Deus é o estado de pecado. É uma coisa que a gente vai falar um pouco na aula de hoje, a ideia de estado e condição. O estado em que nós nos encontramos diante da lei de Deus é o estado de contravenção, de pecado, de condenação. Então, eu vou tentar achar uma palavra. Pô, isso podia ser uma ação compulsória, sem você querer, foi compulsória. É compulsório. Nós não tem a nossa, como fala, nosso aceite. Não é uma questão que eu tenho que aceitar. Ela é compulsória. Ela é compulsória porque o juiz é soberano. Ele determinou que é assim. Pastor, eu tinha dificuldade de entender que criancinha, né? Levasse o pecado com ela já, tal, né? Porque assim, eu acho que quando ela peca mesmo, né, a criança, não é original, não é saco, né? É assim mesmo, isso, pastor. Veja, a criancinha, deixa eu marcou ou Marçol? Está pensando? A criancinha, o bebezinho, lindo, né? Fofinho, tão inocente, que inocente. Nossa, que bebezinho inocente. Não tem cara de bebezinho inocente, não. Bebezinho inocente, né? Ele peca. A criança peca. Criança de, vamos pôr aqui idade. Vamos. 1 mês de idade. Peca? Não. Ele peca? Não. Estou perguntando se ele peca, não se ele já nasceu em pecado. Ele não tem entendimento, Maurício. Ele ainda não tem uma ação voluntária. Ai, não aguento mais a minha mãe, vou reclamar dela. Não. Ainda não está desenvolvendo a cognição do pecado. A ideia da voluntariedade, de contrariar a lei de Deus. Mas ele já é pecador? Por quê? Porque o pecado já está latente nele. Por causa da imputação do pecado. Não é questão de que o mal do pecado está lá. O pecado original é a marca que ele nasce com ela. Deu para entender isso?
ele pode ainda não cometer os pecados que a nossa Constituição de Fé chama de pecados atuais. A nossa Constituição chama pecado original e pecados atuais. Ele ainda não comete, vamos usar um outro termo, os seus próprios pecados. Ele ainda não tem essa condição. Aí você fala, tem certeza, pastor? Então abra lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Por isso, mas é difícil de entender o ponto da predestinação. Se ele estava predestinado, se nós cremos na predestinação, se ele estava predestinado a ser salvo, ele vai ser salvo. Mas se a família dele for salva, for crente, existe uma tendência de você seguir a mesma tendência pelos pais, a herança. Então é complicado, né? Mas esse é um outro passo lá na frente. Isso é uma coisa lá na frente. Quando a gente estiver falando sobre salvação, vamos falar também sobre a ideia da salvação individual e da questão pactual. Bom? Romanos capítulo 9, abriram aí? Verso de número 11. Famoso texto. Esse é importante para você entender a condição do homem na eleição. Vai lá. Romanos 9, 11. Quem achou? Alex, dê pra gente. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Só quero te mostrar o seguinte: eles não tinham nascido, não tinham praticado bem ou mal, mas já era necessária uma eleição. Ou seja, já havia uma condição de pecado. Já estavam sob a condenação da morte. Se vamos lá para o Salmo de número 139, talvez o texto mais famoso sobre isso é aquele: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então esse é um estado para o qual nós chegamos, com o qual nós chegamos a esse mundo, ou no qual nós chegamos a esse mundo. É o nosso estado de pecado. Então o pecado original nos oferece um estado, que é o estado de condenação. Então, Jânio, ele ainda não peca, mas ele já é pecador. E porque ele já é pecador, chegará a hora em que ele irá pecar. Tudo bem, Jânio? É o que o senhor explicou lá para mim da condição, que alguns veem isso como uma condição. O senhor explicou, pastor, lembra? Porque eu falei dos batistas lá. Sim, mas um pouco mais que aquilo, né? Que o César me perguntou sobre o entendimento do batismo para alguns ramos do protestantismo, como os batistas. De que jeito eles veem o batismo? Eu disse que nem todos os batistas veem igual, mas para eles o batismo para alguns, né, o batismo tem uma qualidade regeneradora, o que é muito mais um conceito católico que protestante. Para o católico, quando você batiza uma criança, você retira o pecado original, você lava o pecado original. E aí é por isso que é tão importante o batismo, ele é tão fundamental para o católico. Mas aí é um outro aspecto. Vai lá. A morte, então, no caso, não vai nos redimir desse pecado original. Não. Porque condenados à morte, ainda assim nascemos pecadores. Ainda assim nascemos pecadores. A morte a nossa morte, ou a morte, mesmo que for a morte espiritual, o inferno, não tira o pecado original. Ao contrário, ela é uma consequência dele. Alex? Então, esse versículo que eu li aqui já responde em parte o que o Paulo Norte tinha perguntado. Por quê? Sim. Já estava predestinado que um ia ser. Aliás, os dois foram tidos como pai de grandes nações. Verdade. Mas um era o filho da promessa e o outro não. Quando a gente chegar nesse ponto, ele vai perceber o seguinte: os dois eram filhos de Jacó, nasceram na mesma família. Ou seja, nascer numa família cristã tem guarda-chuva das bênçãos pactuais, mas não é uma condição de salvação, uma condição final de salvação. Tanto é que os dois filhos de Jacó, os dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, tiveram caminhos diferentes para a salvação. Esse texto é um texto claro sobre isso. Então eu posso dizer que a eleição resolve essa questão da criança, que eles falaram, a criança... Lógico que a eleição resolve tudo. A eleição define esse assunto aí.
A eleição resolverá tudo para quem é eleito. Então não, porque no caso da criança, as pessoas elas olham, elas têm um outro crítico, né? Ah, não, tem um bebezinho. Então, veja, as pessoas pensam o seguinte, que o pecado é só uma condição moral. Então só pode ser pecador quem tem alguma capacidade de exercício de moral. E na verdade, o pecado não é só uma condição moral, é uma condição existencial, é de natureza pecaminosa. Nós nascemos com natureza pecaminosa. Não é só, ele produz uma inclinação moral negativa. Mas ele não se resume nisso, né? É uma condição que nós vivemos a este mundo. É a condição do pecado. Eu tenho dificuldade de entender justamente essa questão. Tem duas crianças, ambas nasceram, não tiveram tempo ainda de aflorar o pecado neles, certo. E ambos morreram. Como que vai ficar? Se tem essa questão... Não sou Deus, tá? Sim, lógico. Não sou Deus. É uma dúvida que pare. Vamos lá, vamos exercitar nosso raciocínio teológico. Duas crianças, A e B, acabaram de nascer. Em que condição elas vieram ao mundo? De pecado. As duas? Sim. Então, pecado, pecador. Essa é a condição que eles vieram ao mundo. Essa condição de pecador, ela é resultado de qual pecado? Deles? Não. Qual pecado? Então eles são pecadores determinados pelo pecado original. Os dois? Sim, os dois. Todo ser humano. São uma condição igual. Tá bom. O estado deles, então, de pecador, gera uma condição legal. Qual é a condição legal? Condenados. Condenação. Os dois? Ambos. Nessa situação, quem é que vai para o céu? Vamos usar assim. Quem é que será? Quem é que vai morar para sempre com Deus nessa situação? Nenhum dos dois. Nessa condição, nenhum dos dois. Como é que eu sei que um vai para o céu e o outro não vai? Eu sei? Não tenho como. Mas quem é que resolve se um vai para o céu ou não? A eleição. Sim, é isso mesmo. Olha o texto que nós lemos. Não eram gêmeos nascidos, não tinham feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, quem vai resolver essa questão é Deus. E aí nós vamos estudar ainda a doutrina da eleição, tá? Por meio da eleição. Quem que vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei de Esaú e Jacó, porque Deus disse muito claramente. Digamos que esse aqui seja Jacó. Não, melhor, vamos usar o lado. Jacó e Esaú. Tá bom? Nesse caso, porque a Bíblia disse, eu já sei, esse condenado aqui foi redimido, certo? Amei Jacó e aborreci Esaú. Esse daqui foi preterido na redenção. Quem que definiu isso? Deus. Será que um dia a gente vai saber por quê? Não, a Bíblia dá pistas. A Bíblia dá pistas. Nós somos condenados por causa da justiça de Deus, porque nós pecamos contra a lei. A raça pecou. E quando nós somos resgatados, é por causa do amor misericordioso de Deus, é graça. Para que o propósito da eleição prevalecesse. O texto continua. Ela está falando que ele já nasceu para condenação. Não, ele já nasceu condenado, ele não nasceu para, ele nasceu já no estado. Gente, Deus não criou Esaú e depois Deus o condenou. Quando Esaú nasceu, já nasceu sob o estado dele. É o caso de Judas. Também, né? Judas fica claro ali, o filho da perdição. Filho da... Teve chance. Eu só tenho... Olha, é que vocês estão adiantando, a gente vai chegar lá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que Deus faz isso? As respostas não são simples. Eu só quero dizer uma coisa. Para que você, redimido,
saiba o valor para eles. Maurício, mas para que cumprisse o propósito de Deus, então Deus já criou essas duas funções, tá? Mesmo sem nós, a gente às vezes não aceitar, ou naquela época as pessoas não aceitarem, né? Mas Deus já criou esse propósito de vida mesmo. Essas duas condições. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, o valor que nós temos, tá, para Deus, pelo preço que foi pago, então nós somos valorosos, então temos valor a partir da... Gente, nós aceitamos ou não? Esse é o caminho, Cláudio Honor. O objetivo de Deus é que você, redimido, entenda o que é graça. Então não temos valor nenhum, porque enquanto isso aqui, ó, isso aqui é graça. Valorize, né? Você não tinha direito nenhum. Na verdade, legalmente, já era. Nenhum juiz na face da terra ia mandar o filho dele pagar o preço de cadeia por você. Só Deus. Por isso é graça. A pessoa que dá, se ele dá a receita, perde a graça. É verdade. É que a tendência nossa é olhar para este quadro aqui e falar: oh, coitado, né? Essa é a tendência nossa. Mas o objetivo de Deus é o seu povo redimido. A menina dos olhos de Deus é o povo redimido. As intenções de Deus de eternidade têm a ver com os redimidos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não faz isso aqui por mero gosto sarcástico. Eu quero mostrar quanto eu sou poderoso. Embora ele mostre isso. Mas o objetivo é de que você, redimido, vou voltar o desenho aqui. Você, redimido, veja a condição do ímpio. Perceba, essa era a sua condição. E você seja grato. Você louve a Deus. E produza no seu coração o sentimento do quanto você é amado. Mas a gente sofre demais quando aqueles que a gente ama muito. Esse é um outro aspecto. Marco, você tinha levantado. Não, é te dizer que o próprio texto, daquilo que a Bíblia colocou, deixa claro a situação, a continuidade. Deus injusto? Não. Sim, a continuidade do texto. Ele vai respondendo isso de forma para mostrar a sua misericórdia e mostrar a sua misericórdia em vasos, né, de salvação, vasos que ele resgatou. E mostrar a sua ira em vasos de perdição. Irmãos, temos que fechar aqui porque a gente vai hoje trabalhar com outro aspecto dessa nossa relação com o pecado. Porque enquanto eu falei do pecado original, nós falamos só daquele pecado, de como ele foi transmitido a nós por meio da imputação. Mas o pecado original, ele não foi dado a nós e ele fica neutro em nós. Não, ele produz em nós o que a gente chama de natureza pecaminosa, que aí é a nossa inclinação para o mal. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com um pecado original e o resultado da presença desse pecado é uma inclinação para o pecado, o que produz então o que a gente chama agora de os pecados atuais. Os pecados que você pratica, os pecados pessoais. Então nós também somos condenados pelos nossos pecados pessoais. É como se fosse assim, lá, juridicamente, lá, vocês que são advogados, me corrijam. Os termos me ajudam. O juiz, né, ele declara você condenado por um crime, mas tem as agravantes daquele crime, eu imagino que tem. Agravantes e atenuantes. Então, tem lá, ele cometeu, ele está respondendo um processo lá na delegacia, né, quando se lavra como é que chama aquilo? Um auto, termo circunstanciado, diz assim, foi assinou um crime, sei lá, 153, o que é 153? Isso, a gente não sei. 129. 157. O que é 157? Roubo. Um roubo. Que depois se seguiu de uma morte.
um latrocínio. Então você vê, é uma coisa combinada com outra. Que isso vai pesar na condenação do cidadão, na pena que ele vai receber futuramente. Então, a ideia que você entenda, nós fomos lá, entramos no crime do pecado original. Lavrou-se o nosso auto circunstanciado lá no tribunal do céu. A delegacia chegou e nós fomos pegos, lá em Adão. Só que agora, cada um de nós vai aumentando esta gravidade com os nossos pecados pessoais. Tá? Nós vamos falar hoje sobre esta natureza corrompida do homem. Tá? Para você entender que nós somos salvos não só do nosso pecado original. A salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, ela se torna ainda mais importante para nós, principalmente porque ela também trabalha com a nossa nova natureza, essa natureza pecaminosa, essa nossa inclinação para o mal. E essa é a grande tensão que vai acontecer ao longo da nossa vida aqui na Terra. Mesmo para aqueles que são salvos, para aqueles que entregam sua vida a Cristo e são redimidos na cruz. É a tensão entre essa natureza velha e corrompida com uma nova mente, uma nova natureza que nos é dada, que faz a gente entender e lutar contra esse pecado. Fácil não é essa vida, gente. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre ela para a gente caminhar um pouco melhor. Abre aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, alguém lê para a gente o verso número 12? Isso eu vou abrindo aqui no texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você percebe, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. E aí o texto vai dizer, porque todos pecaram. O texto vai terminar com uma ideia de que agora somos nós que também pecamos. William Hendrickson, um escritor, um estudioso do Novo Testamento, ele faz uma tradução um pouco diferente desse texto. Ele coloca esse texto nos seguintes termos: por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E a preposição que nós temos ali é uma preposição que pode ser traduzida das duas formas. Porque o porquê, eis o porquê seria a ideia. Eis o porquê todos pecaram, porque a morte passou a todos os homens. Então veja, essa presença do pecado no nosso meio, essa nossa inclinação para o que é mal, ela é uma decorrência natural da presença do pecado, da imputação do pecado original sobre nós. Quando o pecado original é imputado, você não comeu o fruto, você não estava lá junto com Adão. Talvez se você estivesse lá junto com Adão, eu estou falando assim, isso aqui é uma suposição vazia, tá? Talvez você pensasse, Adão, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. E Adão faria. Aí você vai falar, não sou culpado. Em Adão você é, ele é o seu representante. Você perceba que é tão forte a ideia de representação de Adão, que quem come primeiro o fruto é Eva, mas o pecado entra no mundo por meio de Adão. E se ele tivesse recusado o fruto, não tivesse comido? Se ele não tivesse comido o fruto? Não ia ter toda a revelação, né? Todo o plano de Deus. Se ele chegasse para ela, você está louca, mulher? Você ficou doida, comendo um fruto estragado no jardim, entrando na conversa da serpente. Se não tivesse acontecido isso, sabe? Não, gente, isso é só um exercício mental. Vocês sabem que isso aconteceu. Ele é o responsável, né? O que teria acontecido com o pecado original? O que teria acontecido com o fruto? Teria feito algum efeito? Não. O representante era Adão. Nós precisamos entender isso assim. Em Adão, eu e você estávamos representados. Eu não dei procuração para isso. Foi Deus que deu. Então está falando.
Deus que deu. Quando você é menor de idade, você deu procuração para o seu pai ser o seu representante legal? Quem é que deu? Não, o Estado. O Estado diz que todas as crianças que nascem são menores, são responsabilidade dos pais. Bom, então nós não teríamos nem nascido, né? Nós não teríamos nem existido, nós mesmos. Teríamos, bom, mas de que forma? Teríamos sim, se Adão não tivesse pecado, ele ia encher a terra. Uma hora a gente ia chegar aí. Não, mas uma hora a gente ia chegar. Se nós somos fruto do pecado. Nós não somos fruto do pecado. Já dou a palavra. Nós não somos, nós nascemos, antes de haver pecado, Deus falou para Adão: Adão, está vendo essa moça bonita aí do seu lado? Sua mulher, enche a terra com ela. Se Adão não tivesse pecado, o que ele ia fazer? Encher a terra com ela. E uma hora você ia chegar. Nós não nascemos, nós não somos frutos do pecado, nós somos pecadores. É diferente. Então, se só ela comesse o fruto e não desse para Adão, aí nós seríamos pecadores. Não seríamos pecadores. A redenção viria pela obediência de Adão. A redenção de Eva viria pela obediência de Adão. Você não falou que foi imputado a nós em relação a Adão? Sim, é imputado, mas não quer dizer que eu nasci em pecado. Eu não nasci por causa do pecado. É diferente. Eu não sou fruto do pecado. O pecado nasce comigo, mas a minha existência é por causa de Deus. Não sei se eu estou entendendo a sua pergunta. É que é imprevisível a gente saber o que poderia ter acontecido. É imprevisível, não é impossível, exatamente. Né? Mas teologicamente, Adão é o representante. Isso é um exercício de lógica teológica. Adão é um representante. Se Adão não comesse, não haveria o pecado original. A ordem foi para ele. A ordem foi para ele. Tanto é que quando Gênesis 3, quando Deus chega para Adão, na hora do pecado, quando ouviram a voz do Senhor que ele estava andando pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher. Chamou a Deus ao homem: onde estás? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão tenta se justificar. E ele vai falar: ah não, o pecador é Eva. Não, ela me deu a árvore, ela me deu o fruto, eu comi. Veja, e Deus inquire o homem. Mais para frente, olha só. Fechei, deixa eu abrir de novo. Mais para frente no texto de Gênesis 3, disse Deus ao homem. Então Adão disse, verso 17: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Olha só, Deus diz para Adão que se ele não atender, vamos interpretar a possibilidade. O Adão, parabéns, você não atendeu a voz da sua mulher e não comeu da árvore. Que bom, hein? Mas você atendeu, você comeu. Então, isso é importante, a ideia de representação é muito importante para você entender como é que Cristo também vai nos representar. Eles vão estar em paralelo, Adão e Cristo. Cristo como segundo Adão. A ideia de representação de Adão para o pecado, e de imputação do pecado dele a nós, será a mesma ideia de representação de Cristo na vida, e a imputação da vida de Cristo, da obediência de Cristo a nós. Tá? Ele é o justo e a justiça dele é imputada a nós, da mesma forma que a injustiça de Adão foi imputada a nós. Vai lá, Silvia. Nesse caso, digamos que ela comeu, Adão não comeria, então ela pecou, os olhos seriam uma verdade. Não teria que haver então um sacrifício nesse caso aqui? Adão, no caso, se sacrificar por ela, Um sacrifício? Não, repete o raciocínio todo, deixa eu entender. Agora há um pecado, existe morte. Existe morte. Existe morte, vai lá. Então, caso 6, Adão não pecou. E ele, Adão não pecou? Ela está supondo. Ah, se ele não tivesse pecado.
Não, porque a condenação da morte que exige o sacrifício, ela veio em Adão. Seria o pecado de Adão que traria a morte. Agora, Adão, como que Adão redimiria Eva da sua desobediência? Eva está debaixo do cuidado de Adão. Ela podia comer 10 árvores inteiras do fruto. Toda a representação diante de Deus era feita por Adão. Deus, eu vou aqui supor, isso é suposição teológica. Deus olharia para a obediência de Adão e falou: olha, por tua obediência a mulher foi salva. Não haverá condenação. Não haveria condenação nem para Eva. Seria só uma prova para Adão. Então, não seria necessário ainda isso, porque não haveria condenação. A condenação veio ao homem por causa de Adão. Ok? Adão, então, ele é diferente de nós no sentido de que Adão foi o único homem. Olha só. Adão foi o único homem que pecou sem ter natureza pecaminosa. Adão, o homem, nós pecamos porque somos pecadores. Adão é o único que é pecador porque pecou. Deu para entender isso? Ele é o único homem que conseguiu transitar de uma natureza para outra, voluntariamente. Eu vou dizer que Adão, o homem Adão, é o único homem que exerceu a questão do livre arbítrio. Ele conseguiu agir sem estar determinado por nada na natureza dele. O que é o livre-arbítrio? Essa é a nossa definição de livre-arbítrio. Agir contrário à sua própria natureza. Agir contrariamente à sua própria natureza. Como é que era a natureza do coração de Adão? Completamente santa. Ele só fazia coisas que o direcionavam para Deus, coisas santas, ok? Só que ele, por causa da tentação, conseguiu agir contrário à sua natureza e praticar o que é mal. E nós? E o nosso coração? Agora vamos desenhar o nosso. E o nosso coração? Nós temos qual natureza em nós? Oi? Nós somos pecadores. Nossa natureza é natureza pecaminosa. Quando nós cometemos o pecado de não nos relacionarmos com o mundo, lembra aquela estrutura? Relacionar-se com a existência a partir de Deus, nós estamos agindo de acordo com a nossa própria natureza. E a livre agência. Então, exatamente. Então você não está exercendo esse processo de livre-arbítrio como Adão. Você está agindo determinado pelo que você já é. Você já é inclinado para o mal. Uma criança, as pessoas usam muito esse exercício. Você cria o seu filho com o maior cuidado, né? Alguém que ensinou o filho a mentir? Alguém que chegou para a criança e falou assim: ó, quando a situação estiver difícil, filho, conta uma mentira. Alguém fez isso? Diretamente, alguns pais fazem isso. Certo, mas alguém foi lá e sentou, filho, olha, é assim que a gente sai dessa. Conta uma mentira. Como é que eles se tornaram mentirosos? Como é que eles mentiram? Como é que uma criança, quando você descobre que seu filho mentiu? Não seria assim, ele já nasce sabendo praticar o mal. A gente descobriu. Eu vou dizer o seguinte: ele nasce inclinado para o mal. Então o mal virá, ele será natural. Você já vê aí na televisão, o cidadão vai lá e mata uma pessoa, aí vão entrevistar a mãe do cidadão. Aí quando entrevista a mãe do cidadão, mas ele é um menino bom. Eu nunca ensinei isso para ele em casa. Você sabe, né, como é que é isso? E eu acredito que seja verdade.
verdade, que a mãe não ensinou isso em casa. Como é que ele fez isso? Gente, não precisa ir nos outros lá, aqueles exemplos distantes de nós, não. Vamos para nós mesmos. Você não tem na sua mente que você fez coisa que seu pai não te ensinou, nem a sua mãe, que hoje como adulto você fala, estou sofrendo com os meus filhos o mesmo sofrimento que eu dei com os meus pais. Quem é que levantou a mão? Vai lá, fala. Isso aí me lembra aquela frase que baseia quase toda a sociedade da gente, que diz que o homem nasce bom, a sociedade que corrompe. Porque é assim, justamente por isso a gente baseia quase tudo tentando cercar as pessoas de coisas boas para ver se alguns, principalmente alguns filósofos, têm o conceito da tábula rasa. Que o ser humano é como uma folha de papel em branco. Ele é neutro nas suas inclinações. É que conforme ele vai convivendo com os outros seres humanos, a folha vai sendo rabiscada. Quem usava isso, se eu não me engano, é o Jean Piaget. Ele acreditava que, eu ia falar ele acredita, né? Mas ele não sobreviveu para poder continuar acreditando nisso. Eu acho que é o Jean Piaget, isso não é meu forte. A ideia do construtivismo, de que você faz com que a criança desenvolva suas melhores habilidades. Se você só dá os meios para ele vai se tornar o cara nota 10. Isso é fruto do meio. Que ele é fruto do meio, exatamente. E que ele não tem nenhuma, mas biblicamente nós não conseguimos chegar a essa mesma conclusão. Nós chegamos à conclusão de que o coração do homem tem uma natureza pecaminosa. Mas nem a prática também não é a prática. Porque 2 filhos criados dentro da mesma família é uma coisa totalmente diferente. Sim, um totalmente diferente do outro. E você tem aqueles exemplos, né, de crianças que se perderam na floresta, já viram? E que depois foram criados assim, distantes do contato humano, mas que são agressivos, que são dissimuladores, como todos os demais. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que o homem tem o mal desde a sua meninice. Sim, tem. Em Provérbios, né? A estutícia se apega ao coração do homem. Está no coração do homem. Tá? Abra sua Bíblia ali. Lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Pastor, nos seus estudos aí, chegaram a uma conclusão de que a partir de que idade que a criança começa a pecar por conta própria? Não tem, sabe? Nunca fiz esse estudo, né? Mas... Você nunca leu nenhum estudo sobre isso? Já vi pessoas falando sobre diversas coisas. Que moralidade só poderia ser considerada à medida em que a criança tivesse a sua cognição mais completa, mais por volta dos 10, 12 anos. Mas é que os estudos humanos sobre moralidade não têm a ver com o pecado. Eles consideram os erros das crianças normais, como parte do aprendizado. Eu nunca fiz esse estudo, mas isso é bem cedo, tá? Isso é bem cedo acontece. Eu sei, pastor. Aquela criança birrenta. Até os 6 anos, que é a primeira infância, o caráter e a personalidade da criança já está formada. Tanto bem quanto mal. Mas a cognição para discernir essa mentira, com essa mentira eu estou machucando, eu estou enganando, esse discernimento é um pouco mais tardio. Esse discernimento. Que aí o pecado se caracterizaria pelo discernimento do que é bom e do que é ruim. E nós vimos lá, não tinham praticado nem bem nem mal. Também tem isso. Também tem isso. Eu acho que isso acontece bem cedo. Aquela criança que já causa birra, teimosia. Já são efeitos do pecado. Eu já tenho um exemplo lá do colégio que aconteceu na quinta-feira. Ele pegou R$100 do pai, ele tem 7, vai fazer 8 anos. Aí ele viu que ele percebeu que foi demais para ele aquilo. O que ele fez? Ele deu para um amigo. Ele dividiu o pecado. O amigo dele falou assim, não, mas o meu pai já me deu dinheiro. O meu colega ali, ele não tem nada. Mas ele não tinha noção de R$100. Ele deu
pro outro que não tinha nada. Aí ele foi trocar na cantina. Robin A tia, Hood. peraí. Seu pai te deu 100 reais? Que idade é essa? Que idade? Eles são de 7 para 8 anos. Estão para fazer de 7 para 8 anos. Não, mas foi meu amigo que me deu. Aí ela falou assim, mas você pode comprar cantina de doce. Falou pra ele. Aí chamou a direção. Aí até você chegar em quem, vou ligar pro pai, mas e ele passava a mão na cabeça assim, olha, alucinado, tentando achar uma justificativa porque ia chegar no pai dele. Então, assim, o desespero caiu sobre ele, mas assim, ele tentou passar pro outro. Como que uma criança de 7 anos tem essa, né? Será que ele percebeu que estava que era 100 reais? Ele percebeu que estava novo. Ele percebeu que o pai estava chegando na viração do dia. Aí ele falou, foi o amigo que tu me deste. Aí você pergunta, por que você fez isso? Aí ele fala assim, eu não sei. E ele realmente... Gente, veja, e já estudisse, ele já percebeu que tinha alguma coisa errada, deixou na mão do amigo. Batata quente. Lógico que não é com o mesmo grau de maldade com que adultos fazem isso, mas já tem onde ele aprendeu isso, né? Esconder através do amigo. É a inclinação para um. Abra aí, Gênesis 2, 16 e 17. Vai lá, gente, alguém lê. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Não, peraí. 16 e 17. Perdão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou tentar explicar essa morte em termos daquela estrutura perfeita de criação, da criação. Tá? A criação, na criação, Deus estabeleceu uma estrutura de funcionamento harmônico de todas as coisas. O centro dessa estrutura era o próprio Deus. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi o único ser colocado no seio da criação, fora os anjos, o único ser cognitivo, capacidade de pensar, de raciocinar. E o raciocínio nos faz diferentes dos outros seres criados, porque o raciocínio nos ensina a ideia de valor das coisas. Ok? A estrutura perfeita era que toda a cognição do homem sobre a sua realidade, de si mesmo e do que está ao seu redor, tivesse sempre Deus como referência. O ser humano, ele encontrava em Deus o significado da sua existência. Então ele vai dizer assim, vamos supor, Adão está lá no jardim e ele está vendo a beleza da natureza. E ele desfruta da beleza da natureza e a alegria dele está no Deus que criou aquela natureza dele. Ele come lá uma jaca e ele fala exatamente isso. Ai, que delícia, Deus! Como és perfeito na criação deste sabor. Né? Ele então anda no jardim e ele vê um animal no jardim. Ele vê um animal bem diferente, um antílope. Sabe o que é um antílope, né? Ele vê a velocidade daquele animal. E ele percebe que aquele animal, ele tem os músculos perfeitos para ser antílope. E aí depois ele vê a tartaruga, e ele vê que a tartaruga não desenvolve a mesma velocidade. Mas ele percebe que esses dois animais são perfeitos na sua criação. Então ele louva a Deus, e ele glorifica a Deus, e ele se maravilha no Deus que criou as coisas tão diversas e tão perfeitas. É uma maneira de você entender como a mente, a cognição de Adão, numa estrutura de harmonia perfeita, ele entende o universo a partir de Deus e a sua própria vida a partir de Deus.
Quando entra a morte espiritual, há uma separação entre o homem e Deus, que aí é essa declaração: certamente morrerás. O que acontece com essa estrutura perfeita? Ela continua existindo? Ela continua existindo. O problema é que o homem não a usa mais. Deus continua lá. O universo, a realidade, a verdade sobre o universo continua tendo o verdadeiro significado só a partir de Deus. Contudo, o homem começa a encontrar significados para a sua vida e para as coisas que o cercam sem Deus. A morte espiritual é: certamente morrerás. Morte espiritual é a separação do homem e Deus. Então, assim, a condição, a nossa condição, como é que eu pus aqui? O nosso novo estado é um estado de corrupção da mente, corrupção do homem, e a principal consequência é essa perda de referência. Então, o que é essa condição do homem? Nós começamos a viver sem encontrar o significado dessa vida em Deus. Nós buscamos um Deus para nós mesmos. Nós substituímos Deus. E o homem vai fazer isso substituindo Deus por um outro Deus. Qual? Qual Deus? Não. O ego. O ego. Ele mesmo. Ele tem que ter uma referência para usar a ego, a referência dele próprio? A ego é referência. Então toda a referência existencial dele é a partir dele mesmo. As coisas são boas quando ele gosta, ou quando estão favoráveis. Então essa morte, essa é a estrutura de morte em que nós nos encontramos. Veja, o pecado original causa a condenação desse estado. Então o nosso estado é de condenação, e a nossa condição é de separação. Então nós estamos o homem sem Deus, aí o homem em estado de morte, em condenação, ele está sob uma condição de viver sem Deus, sem a referência em Deus. O que acontece como consequência disso? O que acontece como consequência disso é que nós buscamos alegria, prazer, significado e descanso em coisas falsas, em uma falsa sensação de segurança que o pecado traz, que a idolatria traz. Isso é o princípio da idolatria, é isso aqui. Porque quando Deus criou o homem, no coração do homem, que eu prefiro desenhar pela mente, isso é um cérebro, tá? O coração do homem, ele foi criado com a necessidade de um Deus, fator D, ou fator G para os americanos, claro. Né? Ele precisa de um Deus para dar significado e equilíbrio. Nessa estrutura de morte, o Deus que vai dar significado e equilíbrio é o ego. Só que esse Deus precisa de ídolos, porque ele não pode dizer eu adoro a mim mesmo. Isso é contra a estrutura de raciocínio. O que ele faz? Ele escolhe deuses segundo a sua preferência. Sol. O sol porque ele dá calor, o rio porque ele traz o peixe, o vento porque ele é forte e lhe impressiona. Ele sempre vai escolher um Deus tendo como referência ele mesmo. Maurício, as pragas que Deus lançou no Egito tem tudo a ver também, tá, com a humilhação do ego. E também com as imagens, com a adoração dos deuses. Sim, Deus então, cada mas uma. que era a humilhação do ego. Por exemplo, quando o rio que era o Deus deles, o Nilo, o Deus fértil, da fertilidade, sangue, ele se torna em sangue. Quer dizer, o Deus está amaldiçoado. Que coisa absurda, né? É uma humilhação do ego egípcio. Ela falou assim: olha, sua salvação não vem do Nilo. Tá? A noite se
o dia se tornar em trevas, né? Lembra a praga das trevas? Tinha um Deus próprio para isso, né, Moisés? Ele também não conseguiu colocar claridade. Isso aqui, veja, é preciso que você entenda essa nossa condição, essa incapacidade nossa, pessoal, de fugir dessa condição, dessa estrutura de morte. Gente, já tocou o primeiro sinal, vou ter que correr um pouquinho para pegar um assunto importante. O resultado direto dessa corrupção é a perda de uma justiça chamada justiça original. Abra aí a sua Bíblia, o texto de Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29. Original. O homem foi criado justo, originalmente justo. Isso significa um homem que viveria aquela estrutura perfeita. Ele tem um caminho reto. O vértice da intencionalidade do coração humano era sempre Deus. Deus estava no centro de todo o pensamento do homem. Ele perde isso. Alguém lê aí, 7, 29. Eis o que achei, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E a palavra astúcia é uma palavra com um significado cognitivo. Olha, eu criei o homem reto e ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem reto e ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem com uma inclinação para ele mesmo, com o significado de toda a existência, afinal era o Criador. Mas o homem muda a sua maneira de pensar. Então o grande efeito disso é a perda dessa justiça original, que implica em duas coisas, que mais tradicionalmente na teologia se chama dois grandes pilares dessa perda da justiça original: a perda da santidade original e a perda do conhecimento verdadeiro. Vamos ver, eu escrevi uma frase aqui, eu gosto de ler algumas vezes as minhas frases, que às vezes eu não consigo explicar o que as minhas frases. O homem perdeu a sua capacidade de adequar-se às exigências morais da lei de Deus. Antes da queda, o homem estava perfeitamente habilitado e inclinado a reagir sempre positivamente à lei de Deus. Lembra, a lei de Deus ainda não estava escrita, mas já estava na estrutura da mente humana, do coração do homem. Ele sempre respondia positivamente a isso. Mas após a queda, esta inclinação para a justiça deixou de perder o homem. Ele perde a sua retidão original, a sua justiça original, e perde a sua santidade. Deus o fez santo, ou seja, não havia impureza alguma na sua constituição. O homem retratava perfeitamente o seu Criador. Aí a ideia de imagem e semelhança de Deus. Como tudo tinha significado a partir de Deus, o homem era o melhor cuidador do jardim. Ele cuidava do jardim como se fosse o próprio Deus. Não se tratava de uma santidade adquirida por causa da comunhão com Deus, mas de algo que foi dado a ele desde o início da sua própria criação. O homem era totalmente bom. Ao pecar, o homem decaiu desse estado de santidade imaculada. Sua natureza passou a ser pecaminosa. As inclinações santas da sua mente passaram a maquinar o mal. Então aquilo que era natural para ele pensar em Deus, começa a não ser mais natural. Ele não faz isso mais de forma natural. Tanto um bom exemplo é como que Adão vai resolver o seu problema com Deus. Quando Deus chega, o que foi que você fez? Ele já acha um jeitinho. Com a mulher que tu me desse. É por isso que não existe o livre-arbítrio que o senhor falou? Sim. Veja, ele tinha o livre-arbítrio, ele mudou a sua natureza, mas nós, nós estamos determinados por isso. Nós estamos determinados por isso.
E a perda do conhecimento verdadeiro? Para mim isso é uma das coisas mais bonitas. Não a perda em si, mas o conhecimento verdadeiro. E nós perdemos. Pensa bem, Adão conhecia Deus do jardim do Éden? Adão conhecia? Conhecia. Conhecia Deus completamente? Não. Mas conhecia muito bem. E o conhecimento que Adão tinha de Deus era um conhecimento progressivo. Ou seja, ele perde a retidão, a justiça original, perde a capacidade de ser bom e perde a capacidade de progressão no conhecimento de Deus. Ele iria conhecer cada dia mais Deus e cada dia mais ele iria se maravilhar em Deus. A alegria de Adão, a felicidade, irmãos, essa ideia de felicidade a partir do conhecimento de Deus, é uma coisa impressionante. Conhecendo a Deus, Adão iria desfrutar das maiores e mais profundas alegrias, e o que é melhor, dia após dia, não haveria limites. Não chegaria nenhuma hora em que Adão ia falar assim: já conheci tudo de Deus, já estou cansado de conhecer Deus. Não, a mente dele teria sede constante de Deus e aprenderia constantemente de Deus. Mas como a mente foi afetada, ele perde o conhecimento verdadeiro. Ele não aprende mais de Deus. E aí Adão vai perdendo a alegria. Aí a sua alegria, ela será falseada por um conhecimento falso. Na Bíblia, verdade é diferente de mentira. No nosso mundo, que tem referência sem Deus, as pessoas já dizem: existem várias verdades. Cada um tem a sua. Isso é uma estrutura sem Deus. Você vai ver a Bíblia dizendo Deus vivo e verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Então, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade. Então, essa condição nós perdemos. E hoje a gente tem que se esforçar muito para conhecer um pouquinho de Deus. Fala disso. Eu queria levantar uma polêmica, mas diante da grandeza de Deus, Deus já sabia de tudo, da queda do já sabia. Adão, já sabia. A história da... Deus já sabia. E nós inferimos pelos textos bíblicos de que a única justificativa para nós entendermos por que Deus fez assim é para que nós entendêssemos a maravilha que é ter um Deus como o nosso Deus. Porque normalmente nós valorizamos muito aquilo que nós perdemos. Quem já teve aqui desgosto de, por exemplo, num determinado lugar perder um filho de vista e sumir? Já? Quanto tempo ficou? 10 minutos. 10 minutos? Tá? Do shopping, parece uma eternidade. 5 minutos. Parece uma eternidade. Vou contar um exemplo para vocês. Nosso aqui. Você lembra, Kátia? Nós temos uma irmã que hoje mora no interior, Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro foi para o Vestra, lá no shopping Aricanduva, e lá ela perdeu uma criança, a menininha dela, Marinha. Foi um desespero. Ela ficou acho que 2 ou 3 dias sumida. De um dia para o outro. Meu Deus, nós fomos para o shopping, nós reviramos, nós corremos, nós fomos na delegacia, nós fizemos de tudo. Resumindo a história, nós, não era minha filha, era a filha da Silvia, que nós gostamos muito da Silvia. Era um sentimento tão ruim. Vocês que perderam, sabe? Mas vocês perderam, foi aqui, vamos achar logo. Foi no shopping também. Foi quase uma coisa que eles chamam de Aricanduva. Você dá raiva no shopping. Bom, vocês não têm ideia do que isso é. Passar um dia sem a criança. 20 minutos não passa assim. E quando acha de novo, nós fomos buscar lá na... Uma pessoa tinha pego. A pessoa pegou, uma senhora, pelo que falaram, pegou,
saiu com ela do shopping, mas deve ter se arrependido e entregou no abrigo. Ou deve ter sido, ficou com medo de ser presa, alguma coisa aconteceu, ela deixou no abrigo. Achamos no abrigo o sentimento da recompensa de receber de volta. Gente, é uma mistura de sentimentos. Eu entendo que é isso que nós vamos ter quando chegar no céu e recuperarmos essa capacidade de conhecer a Deus verdadeiramente. Pela eternidade, todos os dias, nosso conhecimento de Deus vai ser ainda mais profundo. Nós vamos conhecer belezas do nosso Criador, do nosso Pai, que isso vai dar sentido aí à estrutura de novo, à existência eterna. Se não fosse isso, gente, imagina só, você lá no céu, depois de 10 mil anos vivendo no céu, você ainda vai viver pelo resto da eternidade ainda, se você não ia ficar meio... Não tem mais nada para fazer aqui. Internet. Internet. O que eu vou fazer agora e tal. Mas não, o céu, ele será movido. Vai ser um paraíso das mulheres. Vai ver futebol, elas estão falando aqui. Quem disse? Quem disse? Paraíso das mulheres. Cuidado que essa semana já teve muita discussão. Por quê? A discussão lá é que assim, deixa eu com relação ao Papa, você está dizendo alguma coisa? Não com relação ao Papa exatamente, mas com relação a esse conhecimento de Deus, essa busca do conhecimento de Deus. A gente tem passado por muitas coisas aí complicadas. Aqui o que eu estou falando é um conhecimento verdadeiro, natural, que Adão tinha e ele perdeu, que será recuperado na eternidade. Imagine para você que salvação é também dar a você isso. Então a eternidade ela vai ter significado em Deus. Depois de passar 1 bilhão de anos na eternidade, nós ainda nos sentiremos pequenos diante do conhecimento de Deus que ainda podemos viver. E é tão grande isso para nós no estado, a corrupção afetou tão completamente a nós agora, que para nós é até difícil imaginar 1 bilhão de anos de conhecimento acumulado. Parece até que vai encher a nossa letra. Não dá? Você não tem um sentimento que vai explodir? Mas não vai. Nossa mente estará livre da corrupção. Semana que vem nós vamos falar sobre os efeitos desta perda, da justiça original na mente humana. E aí a gente vai chamar de efeitos noéticos do pecado. Acho que eu já expliquei essa palavra, né? Semana que vem a gente trata desse assunto. Para finalizar, alguma pergunta sobre hoje? Lógico que a matéria que vocês receberam ou podem pesquisar lá no nosso blog, ela é mais completa lá, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil, o endereço. Por isso, do nascimento de Adão até a queda, dá para saber quanto tempo se passaram? Não dá para saber. Deixa eu pegar aqui só o endereço do blog, vou anotar para vocês. O endereço é esse aqui, ó. Quem ainda não conseguiu, estrela da manhã, tudo junto, estrela da manhã, ponto, blogspot.com, tem ponto BR? Ponto BR, pessoal, sem o acento. Sem o acento. EBD, EBD, tudo junto isso aqui, tá? Sem espaço. Essa aula de hoje já está postada lá, dá uma pesquisada. O texto é um pouco mais completo que o que a gente pode apresentar. A vantagem da sala de aula é a nossa interação, a nossa discussão. Ela é bastante enriquecedora.
Ela nos ajuda muitíssimo. Tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês. Quem está agradecendo por biscoitinho hoje? O que foi? Ah, que delícia, obrigada. O café que eu trouxe já acabou. Tem. Então, assim, pode.